Pode falar, professor. Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão traz esse figuraço. Você conhece. Você sabe que quando o professor Alcides vem aqui, a audiência bomba, professor. É coisa boa mesmo. Meus amigos, fugindo um pouco do tema da Segunda Guerra, vamos falar sobre o movimento indígena, os índios do Rio Grande do Norte. Se teve algum índio de expressão aqui no Rio Grande do Norte, né, professor? O professor Alcides vai me falar sobre tudo isso. Léo gosta de fazer umas paradas para entrar com uma imagem do programa. A gente tem que obedecer esses caras, né, professor? Professor, falando um pouquinho, rapaz, no programa passado com o Marcão, ele filmou mais minha careca aqui. Eu acho que eu perdi a audiência por causa daquilo. Rapaz, eu faço isso mais não, viu, Léo? Mas corta aí pra gente voltar, né, professor? Isso aqui é um figuraço. Mas a careca é símbolo de muito hormônio. Não, porra nenhuma, o programa aqui é... Daqui a pouco a gente vai dar um close em vocês. Informal. Pode conversar aí. Meus amigos, voltando aqui com o professor Alcides, esse figuraço. Professor, nós estamos no mês de julho. O mês de julho tem alguma coisa específica assim no estado do Rio Grande do Norte? Aconteceu algum movimento, alguma matança, alguma invasão de engenho no mês de julho que a gente comemora, professor? O mês de julho é o mês do massacre de Cunhaú. Dia 16 de julho. Foi quando o Isanduís... Nossa Senhora do Carmo. Exatamente. Capitaneado por Jacó Rabi, matou lá os 60 portugueses. Professor, vamos só recapitular. Quem era o Jacó Rabi? Ele trabalhava para quem? Isso foi quando os holandeses tomaram o Rio Grande do Norte em 1633, aqui aos fundos da nossa fortaleza. Que Calabar veio nessa missão, né, professor? Que eles tentaram tomar o forte 3 vezes. E com Calabar conseguiu, parece que teve uma traição de um sargento aí. Como foi isso, professor? Pra gente chegar depois no massacre. Era o sargento Pinheiro e outro que não era militar, chamava Ortigueira. Então era conhecido do Calabar, que ele era de Alagoas, esses pessoal eram da Bahia. Então ele conseguiu se comunicar, que eu não sei de que forma, mas foram eles que tiraram a chave do Capitão Mor, Pedro Mendes de Gouveia, que ele já estava prostrado com 2 ferimentos, tiraram a chave e abriram o portão. O professor está dizendo que Pero Mendes de Gouveia, Capitão Mor Gouveia, que a gente passa ali na Cidade da Esperança, ali perto do Machadão, não é verdade? Em homenagem a Pero Mendes de Gouveia, que era o Capitão Mor do Rio Grande do Norte, estava no Forte do Reis Magos, ferido. Aí o sargento baiano foi lá, tirou a chave dele, entregou aos holandeses com Calabar, que tomaram o Rio Grande do Norte. Foi isso, né, professor? Então, instalou o governo holandês no Rio Grande do Norte, mudou o nome do castelo, né? E... Isso. Aí foi que aconteceu. Houve uma insurreição, acho, em Pernambuco, em Tejude, com o Papo das Mulheres. E dizem que esse massacre do Engenho Cunhaú foi uma resposta a isso, que era capitaneado por Jacó Rabi. Pronto, professor, fale do massacre aí. Sim, Jacó Rabi. A gente tá falando isso para chegar em Felipe Camarão. Claro, é isso. Jacó Rabi chegou aqui no Brasil com Maurício Nassau. E ele foi destinado à missão de conviver com os tapuias que estavam aqui no Rio Grande do Norte, que eram aliados dos holandeses. E depois que é feito com acordo entre Portugal e Holanda, para que o Nordeste brasileiro passasse de vez para a Holanda, houve a Revolução Pernambucana, encabeçada por João Fernandes Vieira. Que era o senhor de engenho, né? Era. Disse que não queria pagar as dívidas da Companhia das Índias. Ele era um bodegueiro, um empregado de balcão. Aí faz uma tropa de negros, aí ganha esse cartaz todo. Bem, mas isso pra lá. Bem, o Jacó Rabi recebe a ordem de Paulo de Lins, que era o governador da Paraíba, para matar os portugueses que tivessem aqui, para que eles não fugissem e fossem incorporar as tropas rebeldes. Parece que quando ele chegou, eles fizeram uma muganga no Engenho Cunhaú para enganar o povo na missa. Como foi isso, professor? Para juntar todo mundo, ele disse que estava trazendo instruções do governo holandês de Recife. Chegou de tardezinha. Chegou à tardinha e pediu para que todo mundo no outro dia estivesse na capela para receber as novas ordens. Mas na verdade era a forma de reuni-los todos num canto só para serem mortos. Para economizar a matança. Né? É verdade. Quer dizer que nessa matança, no domingo, na hora da missa, morreram, além do padre Soveral... E as controvérsias são imensas.
Uns dizem que foi 36, outros dizem que foi 60, cada um lembra o seu lado, né? Ninguém sabe exatamente, não se contou os cadáveres ainda, o ITEP não foi lá. Mas, meu professor amigo, nós estamos fazendo essa introdução para falar do grande Potiguar, que os cearenses dizem que nasceu lá, os pernambucanos dizem que nasceu lá, mas, professor, Antônio Felipe Camarão, com o nome cristão, ele nasceu realmente aonde? Olha, existe uma carta escrita em espanhol do próprio punho do Felipe Camarão, está em Simanca, ele defendendo o padre Manuel de Moraes, que era um padre muito... Quem era esse padre Manuel de Moraes? O padre, só o padre dá uma história independente. Manuel de Moraes era um índio guarani, que era bandeirante, que se tornou jesuíta, que passou para o lado holandês, que foi para a Holanda, que se tornou pastor protestante, que casou 2 vezes na Holanda, voltou para o Brasil. Agora, para voltar para o Brasil, a Inquisição, né, pegou ele. Quem livrou ele da Inquisição foi justamente essa carta escrita por Dom Antônio Felipe Camarão, dizendo que ele, no tempo que esteve no Brasil, sempre se comportou como uma pessoa ilibada, e ele sendo o mentor dele... Dom Antônio Felipe Camarão era fidalgo, então o que ele dissesse estava dito. Ele tinha a prerrogativa, todo o direito de entrar no palácio do rei sem marcar audiência. Eita, a gente chegamos, era como foi um pobre mortal, não. Hoje a gente não consegue falar com a governadora, mas Felipe Camarão falava. Se ele quisesse. Era um fidalgo. Ele tinha... Não precisava passar pelo gabinete. Coisa nenhuma, era um homem da casa real. Pois é. Então a carta dele... não havia contestação. Na hora, ele voltou para o Brasil. Esse é o Manuel de Moraes. Mas Felipe Camarão nasceu aqui, professor Igapó? Nessa carta, é isso mesmo, nessa carta ele se declara nascido no Rio Grande do Norte, depois tu mostra, viu, Léo? No ano de 1600, batizado ali no alto da torre, onde está aquela torre da Telebrás. Ali era a aldeia do Palheiro, Potiguaçu. Foi ali... a torre da telefonia, ali era o Cucuruto onde ele ficava, ele viu o rio. Exato, o ponto mais alto de todo Natal é ali. Tá até para ser construído um mirante lá, sabe? Em homenagem a Felipe Camarão? Exatamente, um projeto de muito tempo atrás que nós fizemos. Ele confirma que é natalense daqui. Exatamente. Mirante de Igapó. Agora a confusão é porque ele nasceu num lugar chamado Ceará, assim. Mas é ali. Cearazinho? Ceará Mirim, né? Hoje a gente chama, né? Aí a confusão de Ceará Grande, que lá era Ceará Grande. Aí o nome mudou, mas esse topônimo é daqui. Ceará significa o quê, professor? Ninguém sabe, talvez seja uma palavra do idioma dos tapuios e não do tupi. Não dá para traduzir em tudo. Não. Mas, professor, a importância de Felipe Camarão, né? Inclusive você é um defensor, está fazendo um trabalho magnífico para que Felipe Camarão seja herói nacional, assim como Tiradentes, não é isso, professor? Como é que está esse trabalho seu em defesa, além da causa indígena, a causa específica de Felipe Camarão? Vamos mostrar aqui, vem cá vocês dois aí, professor, essa turma aqui, o que é? Bem, esses garotos aqui fazem figuração, participam do grupo de dança que nós temos lá na Escola Irmã Arcângela. Esse aqui é o Felipe Camarão e o outro é o Punhal. Porque no Xangô ele se apresenta, né? Ele incorpora, aí se apresenta com um punhal. E o outro, o rapaz está aí, está figurando o mentor de Felipe Camarão, o padre Manuel de Moraes. Então é a dupla... Quer dizer que Manuel de Moraes era, digamos, o guru de Felipe Camarão. Exatamente, foi ele que quando morreu o pai dele, Potiguaçu, ele apanhou o menino que tinha 16 anos na época e levou para a aldeia de Miriti. Então, Felipe Camarão é filho de Potiguaçu. Exatamente, é isso. Aqui da aldeia de Igapó. E justamente. A grande confusão é porque houveram dois, o pai tinha o mesmo nome do filho. Aí se cria aí toda uma história confusa. Mas essa carta que eu falei há pouco tempo, de rima as dúvidas, porque ele diz claramente, inclusive ainda faz alusão ao pai, fazendo aquilo que os brasileiros sempre fazem, reclama e pede as benesses, porque o pai morreu sem receber nada do governo português, apesar de ter prestado imensos favores, como Felipe Camarão está dizendo isso lá na carta. Professor, tem uma música de Felipe Camarão. Que música? Tem uma música de Felipe Camarão, né, professor? Que música é essa? Vamos cantar com essa meninada? Vamos dar um show aqui de... Bem, pessoal, essa música é cantada nos terreiros de Xangô, quando incorpora
O caboclo Felipe Camarão. O incorpora, personagem do nosso... A rocha, professor. Antônio Felipe Camarão, Camarão, Potiguaçu, vingador. Camarão, Potiguaçu, sanguinador. Camarão, Potiguaçu, o matador. Arretado. Quer dizer, quando termina, Felipe Camarão tá no terreiro. Essa música fala da missão de Felipe Camarão depois do massacre. Professor? Os cristãos católicos mortos pelos protestantes calvinistas nesses dois massacres, porque a guerra tinha um viés religioso. Peraí, o professor está dizendo que o massacre de Cunhaú e depois o massacre de Uruaçu não era problema político, não, era problema religioso, professor? Isso. A Guerra dos 30 Anos na Europa, né, tinha esse viés. Então ela repassa para o Brasil. E continua aqui a história, os protestantes e os católicos. A razão da revolta de João Fernandes Vieira junto com Felipe Camarão é porque eles eram católicos e iam ser governados por protestantes. Então eles... É acirrada essa disputa sempre? É a guerra dos... Não era econômica não, que diz que João Felipe Camarão pegou empréstimo... João Fernandes Vieira... Junto as duas coisas fica uma coisa oportuna. Mas se declarava assim. Quer dizer que então Felipe Camarão foi vingar esses dois eventos. Exatamente. Expulsando os holandeses. A primeira coisa que ele fez foi matar 100 tapuias lá na ilha do Maranhão. Lá perto do engenho. A Ilha do Maranhão, quando você vai para Recife, passa por... Chegando ali, antes da entrada de Canguaretama, não, depois da entrada de Canguaretama e Pedro Velho, tem uma chaminé e um restante lá que chamava a Ilha do Maranhão. Inclusive fazer um apelo aqui ao Grupo Farias para preservar aquela chaminé, que aquilo é histórica. A primeira usina do Estado, né? Construída em 1910 por Fabrício Pedrosa Maranhão. Dona Geralda Farias. Veja lá o que o professor está dizendo aqui. Vamos preservar aquela chaminé e aquela ruína desse engenho, dessa usina. Pois é. A primeira atitude de Felipe Camarão, logo depois, foi descer ao Rio Grande do Norte e matar os 100 tapuias lá na Ilha do Maranhão. Na Ilha do Maranhão. Que é justamente quando o Rolux Baro vai... Quem é esse, professor? Peraí, professor. Quem é esse cara? Rolux Baro era um jovem holandês que veio para o Brasil menino ainda e morava com os índios. E foi também no cacete? Não, ele era um bom rapaz. Depois da morte de Jacó Rabi, os tapuias se rebelaram, não quiseram mais estar aqui ao lado do holandês e voltaram para Sul. Então ele foi encarregado de levar presentes para Janduí, muito dinheiro, inclusive, 12 mil florins, se não me engano. Quer dizer que Felipe Camarão já fez deu logo essa lapada nos caras. Aí então, quando ele passou a caminho de Açu, ele fazia um percurso estranho, descia até Canguaretama. Aí passaram lá e apanharam os ossos dos tapuias e levaram para Açu. Dos 100 tapuias mortos por Felipe Camarão. Daí, aqui no ponto, se dizer Felipe Camarão, o Vingador. Essa melodia fala isso, né, professor? Exatamente. Vamos dar outra rodada de melodia, professor, para ver, para a gente captar aqui a mensagem. Dom Antônio Felipe Camarão, Camarão, Potiguaçu, o Vingador. Camarão, Potiguaçu, sanguinador. Camarão, Potiguaçu, o matador. É bom demais, professor. Quer dizer que o professor faz essa tentativa de sensibilizar vocês, sensibilizar as autoridades, que não é só o palácio da prefeitura Felipe Camarão, a história de Felipe Camarão precisa ser resgatada e reverenciada. É isso, professor? Isso. Agora, veja só, eu queria fazer aqui uma homenagem
a uma figura que eu acho importantíssima nessa nossa luta, que é o Coronel Reis, lá da 7ª Brigada, a Brigada Felipe Camarão. Eu, como professor, não tenho a potência do coronel, e foi através do trabalho que ele faz na Brigada, que ele é assessor parlamentar, que ele tem acionado os parlamentares desse nosso país, da nossa cidade, para levar o nome de Felipe Camarão aos pícaros da glória, né? Ele já conseguiu, através da Câmara Municipal, pelo projeto de lei do vereador Franklin Capistrano, que esteve na Irmã Arcanja dando palestra essa semana agora, né? A aprovação da lei que torna ele herói público municipal de Natal, já desde 2010, desculpe. E a nossa governadora, Rosalba Ciarline, assinou um projeto de autoria de Hermano de Moraes, tornando ele herói público estadual. E eu acredito que essa lei já deve ter sido aprovada nessas alturas. A federal, que era um projeto de lei do ex-senador Marco Maciel, agora 2009, solicitando a inscrição dele no livro dos Heróis da Pátria. Isso já passou por todos os trâmites legais. A última comissão foi de Justiça e Cidadania e passou galhardamente, e estava já com Dilma Rousseff para assinar a assinatura final do processo. Eu acredito que já aconteceu. Pelo que o Coronel Rei me falou, o prazo que ela tinha era 15 dias, e isso já passou há bastante tempo. Eu não sei o resultado, mas acredito que já é herói nacional. Então, é o Coronel Reis que tomou a frente e tomou essas providências. Nós estivemos, inclusive, já em Recife, reunido com o pessoal do batalhão Diogo Camarão, que é sobrinho de Felipe Camarão, que assumiu o comando dele depois que ele morreu, né? E participou da segunda batalha dos Guararapes. Lá, reunido com os pesquisadores e tal. E nós temos já indício muito forte de onde era a casa de Felipe Camarão, lá na Várzea. O que o professor está dizendo é que, primeiro, homenagear o nosso querido Coronel Reis pelo trabalho incessante em buscar o reconhecimento nacional de Felipe Camarão. E essa figura, esse homem aqui, é o homem que aperta ali e acolá para que a gente reconheça não só Felipe Camarão, a causa indígena. Você tem um blog também, né, professor? Tá cada lapada. O blog do professor já tá no ar aí. O blog do professor. Pega ali, Léo. O blog tem alguns meses já. Como é o nome do blog, professor? GE Felipe Camarão blogspot.com. Pega lá a bandeirinha, meninos, aí. Pega ali, ajuda o professor. Então, esse blog tem uma média de acesso de 100 toques diários. 100 por dia? Eu acho pouco, né? Você acha pouco, professor? Agora, Grupo de Estudos Indígenas Felipe Camarão. Exato. Apudi Urgente, Atapuia. Rapaz, professor. Abra aí, professor. Isso aqui é uma tapuia falando com você, né? É de Apudi, uma senhora lá de Apudi, que é a costureira, descobriu um monte de coisa lá sobre os tapuias paiacus de Apudi. Tem um centro cultural, tá montando um museuzinho. É heroína essa senhora, Lúcia, o nome dela. Tem mais aqui. Aqui é o pessoal do Amarelão. O que é o pessoal do Amarelão, professor? O pessoal do Amarelão são restos da tribo Potiguar, ali de Pirituba, em São Gonçalo, e dos potiguares que vieram da Serra de Bananeira, do aldeamento que tinha lá, e se juntaram aí no século XIX. O Amarelão? O Amarelão. São potiguares. Eles estão aí desde 1840 e se instalaram aí antes de João Câmara chegar. Claro, né, que em 1840 João Câmara chega quase um século depois. Professor, a diferença do tapuia para os potiguares? É imensa. Os potiguares são uma população recém-chegada aqui na América, 3.500 anos mais ou menos. E os tapuias estão aqui há mais de 13 mil anos. São os caçadores nômades siberianos. Os tapuia? Sim. Eu tenho, assim, feito umas pesquisas, tenho, assim, para mim, que eles são cruzamentos dos homens de Neandertal com os sapiens. Aquela corcunda, eu acredito que seja dos Neandertais, que eles tinham a corcunda, era uma característica deles. E o corpo forma de barril, né?
Eles não tinham os ombros largos, né? Eles tinham os ombros estreitos e os quadris meio alargados, sabe? As pernas finas. Parece muito. Eu tô chegando a essa conclusão que eles são... Eram largos de perna fina. Adomiro Cordeiro, eu acho que é tapuia, porque ele é metido a bombado, mas as pernas dele são finas. Tem um tapuia legítimo do Açu. Do Açu? É. Olha, pelo amor de Deus, me desculpe, rapaz, mas... Bem, então, veja só, já se tem indícios muito fortes, através do DNA, que houveram cruzamento entre os Neandertais com os Sapiens. Sim, tem, é verdade. Eu não sei se sabe, mas os Neandertais eram bem mais inteligentes que os Sapiens. Eles foram, assim, vencidos pelos Sapiens devido à caixa fônica, né? Eles não falavam muito bem, não. Aí não se comunicava bem e eram meio solitários. E os Sapiens, falando, né? Então, vinham em bandos e na hora de combater eles se comunicavam bem venciam facilmente. Apesar de serem menores e menos potentes, mas em grandes grupos vencia eles. Mas, quer dizer, não foram realmente varridos assim, sem deixar rastros. Já se encontra muito traço de DNA nas populações da Europa e eu acredito que... Se eles vêm da Sibéria, né? O genoma brasileiro, segundo o Dr. Sérgio Pena, Danilo Pena, é o do sul da Sibéria. Pô, estamos aí, é isso. Ô professor, agora, o Potiguares e Tapuia, quem era antropófagos, né, professor? Quem comia gente? Como era? Olha, o seguinte, não. Não, é assim. Os potiguares, o pessoal do tronco tupi e guarani, chega pela Oceania, atravessa os Andes e desce São Paulo, Rio Grande do Sul. Vai pro Chile. Na Serra Gaúcha, não chega no Chile não, ele entra no Brasil. Na Serra Gaúcha é que eles se tornam antropófagos. Porque eles não tinham como conseguir proteína, porque os charrua maior do que eles e tal. Sabe, os tupis são pequenininhos, né? E os povos que estavam na cabeça da serra não deixavam eles caçar. Então eles passaram a matar os outros e comer. Então quando eles sobem aqui para o Nordeste, Amazonas, eles já são antropófagos rituais. Eles já tinham conseguido recurso suficiente para viver sem ter de comer carne humana como alimento, fonte de alimento. Eles faziam isso como um ritual para adquirir os valores dos guerreiros mortos. Já os tapuios não eram canibais. Era vegetariano? Não, eles comiam pequenas caças, eles tinham um regime alimentar muito estranho, sabe? Muito mel, isso sim. Quer dizer que o mel era um dos principais alimentos dele, o mel. E frutas, raízes aí. Era um povo de regime de vida muito sóbrio, sabe? Eles tinham uma longa vida porque eram fugazes no alimento, faziam muita atividade física e isso aí. Mas eles praticavam o chamado endocandibalismo, ou seja, eles comiam os ossos. Daí já Rolux Baro, eles têm recolhido os ossos e levado lá para a aldeia, porque eles comiam os ossos dos mortos. E as esposas, que eles eram polígamas, comiam os pés e as mãos dos maridos. Era o canibalismo que eles praticavam, mas não era um canibalismo. Eu não sei, eu não posso lhe dizer. Era só os pés e as mãos, era comido pelas esposas. Entendeu? Era o endocannibalismo, eles não comiam os inimigos. Eram os potiguares que faziam isso. Professor, eu estive na Argentina e gravei uma tribo de índio, eu acho que é Guarani. Vou passar aqui para tu dar uma olhada. São os Guarani, sim, tá falando Guarani, Guarani. Tudo baixinho, né? São pequenininhos, Depois tu passa, Léo. Eu conheço eles. Tem uns discos gravados. Que danado é isso? Ele está falando, Yacoém, amém, quer dizer, de manhã nos dão. A outra palavra não conseguiu. Professor, então o seu blog é esse aqui? Felipe Camarão, blogspot.com. E aqui é um retrato de Felipe Camarão. Ele aqui, igualzinho aqui, né? Esse retrato é um dos poucos retratos feitos por ele.
retratando o herói. E foi feito por um artista baiano sob encomenda de João Fernandes Vieira. E é o único retrato que realmente você pode dizer que tem alguma fidelidade à figura mesmo. Embora algumas alterações no trajar, porque a vestimenta mudava, é moda, né? Mudava, e o calção da época é o calção bufão. Esse aqui era uma moda que apareceu um pouco depois, parecia um saiote, mas não é isso aqui. A casaca é. Então, esse aqui é o Felipe Camarão. O traje mais adequado. Punhal. Aqui é como ele incorpora no Xangô. Eu pus aqui com as guias e tal, ele tá mais pra Xangô do que pra personagem histórico. Então, essa é a figura. Aqui com o número 4 na cabeça, porque é um painel com a legenda mostrando quem eram os comandantes, onde estavam localizados e tal. Um painel que está na igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, lá em Recife. Foram feitos 2 painéis, primeiro e segundo. Você teve lá onde está enterrado Felipe Camarão em Recife, na igreja da Várzea, professor? Que era as terras dele ali, não era? Exato, eu tive lá com o padre Manuel, que é aqui do Rio Grande do Norte, lá de Apudi, por feliz coincidência. Ele organizou uma reunião de pesquisadores lá de Pernambuco, no bairro da Várzea, inclusive, e alguns do batalhão Diogo Camarão, que era sobrinho de Felipe Camarão, lá na igreja da Várzea. Então, nós nos reunimos lá para discutir planos futuros, e foi lá que ele foi sepultado. E eles falaram de um ponto que está hoje dentro do campus lá da Universidade Federal de Pernambuco. Cidade universitária, como que presume-se que seja o sítio, a casa do sítio onde ele morava, porque a Várzea pertencia a ele. Professor, ainda falando de Felipe Camarão, teve um fato bem interessante na história, que ele foi nomeado governador dos índios do Brasil. Que título é esse e o que representava, professor? Olha, os do lado holandês escolheram o rei dos índios, o Antônio Paraupaba. Então os portugueses, para não ficar uma coisa desequilibrada, deram esse título para que ele representasse e tivesse autoridade sobre todos os índios do Brasil, da costa brasileira. Do norte e nordeste. Exato. Até do Rio Grande do Sul, da costa. A costa brasileira. Era um título, assim, digamos, quase que honorário, porque não tinha muita autoridade, ele realmente não poderia governar sem ter recursos, né? Mas quem estava envolvido com o episódio da guerra, claro, devia obediência a ele, que tivesse lá do português. Era um título, assim, muito mais honorário. O que realmente valia era o do Moinho de Sorce e da Cruz de Cristo. Esses sim eram 2 comendas. Essas outras eram mais. E a patente que ele tinha, de mestre de campo, né? Isso representa o quê? General de Exército hoje? Marechal? General de Exército? De brigada, é um pouco abaixo. Porque. Não, nós temos general de brigada, que é o primeiro, general de divisão e general de exército, depois marechal, só em guerra. Não, é de brigada, porque ele era comandante de um regimento, não é isso? Regimento. Tá certo, professor. Então nós estamos aqui com o professor Alcides, com Felipe Camarão e o padre Antônio... Manuel de Moraes. Manuel de Moraes. Quer dizer, o maior feito... Fala, professor. O maior feito de Felipe Camarão, que é o maior feito militar, que até hoje eu tenho notícia, toda a terra. Nem sequer Alexandre Magno teve esse... Nem Alexandre Magno conseguiu isso. Conseguiu isso. Seguinte, uma tropa que vence a outra com um contingente menos do que a metade. É um feito já muito grande. E quando as baixas do exército vencedor é 1/10 das baixas do vencido, aí é a coisa muito mais magnânima, né? Magnífica. E onde foi isso, professor? A Batalha dos Guararapes, o primeiro. Augusto, era 2.000 brasileiros contra 5.000 holandeses. Muito bem armado, recebendo o soldo. O brasileiro era tudo voluntário, a maioria índios e mal armados. Então vence 5.000, 2.000, 25.000. E as baixas dos holandeses foram 2.000 mortos, sem tirar os feridos, sem falar os feridos. E os brasileiros foram apenas 200 mortos. Quer dizer, uma coisa impressionante. Agora, quem conhece o livro A Arte da Guerra, de Fan Tzu, vai entender bem isso. Ele foi à risca nas recomendações do grande general chinês. Ele usou o engodo
que fez com que os holandeses perdessem dessa forma. Os holandeses muito bem vestidos, de botas, Felipe Camarão atraiu eles para um lugar alagado e estreito. Aí não tinha. Deu outra. Professor, se a gente for por lá, acho que a gente cavando ali vai encontrar muita coisa numa batalha dessa, não vai, professor? Augusto, e lá tem um contingente de soldados, com oficiais, tomando conta lá do campo de batalha, tudo sinalizado com bandeiras, caixa de areia, tudo bonitinho. Eles convidaram a gente para se fazer presente lá esse ano, para visitar o campo de batalha de Guararapes. Eu quero ir, meu professor. Meus amigos, estamos aqui com o professor Alcides fazendo aqui uma retrospectiva sobre Dom Antônio Felipe Camarão. O professor Alcides é um homem que defende, que briga, que grita em defesa de Felipe Camarão. Temos o apoio do Coronel Reis, do vereador Franco Capistrano, de Hermano, de algumas figuras assim de representatividade política no Estado, que ajudam o professor Alcides. E será que a gente vai conseguir mesmo? Ele é o herói nacional, feito Tiradentes? Eu acho que já é. Eu acredito que sim. Dilma Rousseff vai fazer uma coisa dessa. Sabendo da importância dele, projeto de lei contra tudo isso aí. Mostra as razões pela qual ele deve ser. E tem mais uma coisa. Olha, segundo Fangtse, né? Tzu, aliás, diz o seguinte: quem é esse cara? É o autor do livro A Arte da Guerra, um chinês. Que Eisenhower venceu os alemães baseado nele. Ele é fera ali, ele bota pra torar mesmo. Tzu, né? Bem, então veja só. Para um país existir tem que ter um exército. Então o exército brasileiro nasce ali, é tanto que o dia do exército é 19 de abril. Professor, dê um parênteses aí. Atenção, companhia. O professor está falando aqui do dia 19 de abril, dia do Exército. Eu vou convocar aqui o Tenente Elisiário e os restantes oficiais aqui para dar uma palavrinha sobre o encontro Correia Lima. Vai para cá, mano. Bota a cadeirinha aqui, entre eu e o professor. Cuidado para não sair da câmera, para cá. Tenente Elisiário, presidente da Associação de Oficiais da Reserva do nosso 16. Inclusive, a gente vai fazer um programa, viu, professor, no 16. A história do 16. Fredão tá ali tomando Coca-Cola e vai participar. Me diga aí, esse encontro Correia Lima vai ser quando? E convoca a turma aí? Tá. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, Augusto? Sempre junto com a gente. Dia 18 de agosto. Tá falando de exército, tem todo o contexto. Isso. Dia 18 de agosto vai ser acho que o 12º Encontro Correia Lima. E vai ser no 16, é um congraçamento entre os oficiais R2 da cidade e do estado, né? E amigos da associação, e você associado e outros mais, né? É um encontro. Isso. Todas as turmas se reúnem, né? E a gente tem um churrasquinho, tem a cervejinha, uma formatura, aquele projeto seu do desfile, como se diz, da exposição de carros antigos, né? E, enfim. Fazer uma tarde cívica. Isso. Coisa que o pessoal só lembra do Brasil na época da Copa do Mundo, né? Me diga uma coisa. Segura aqui, professor. A gente também vai se preparar, já é uma prévia do grande desfile de 7 de setembro, que todo ano a associação arrasa ali, né? Todo mundo marcha empolgado. Inclusive esse ano eu vou marchar com minhas medalhas. Tem mais medalha que Mutley, né? Aquele desenho animado, né? Medalha, né? O desfile 7 de setembro, a gente mais uma vez fazendo parte, né? E fardado. Isso, nós temos o nosso uniforme. Fardada, isso. O fardamento com Ramos. Isso, com Ramos, o nosso eterno guerreiro Ramos, né? Nos ajuda muito. No dia 7 de setembro a gente desfilar. Você sempre junto também. Com o maior prazer, né? vivo. Esse ano você vai ser o porta-bandeira oficial. Com o maior prazer. Excelente. E mais uma vez dando um recado, que esse encontro não só para os oficiais R2, tá? Isso. Os amigos das Forças Armadas. Isso. Tem um amigo nosso, Santiago, que fala assim: não precisa estar de farda para servir o exército, não. E o civismo, ele é de coração, é o amor à pátria, né? Que muita gente fala muito em Copa do Mundo, né? Em Olimpíada agora e o Brasil, mas amar o Brasil e defendê-lo, né? Tá certo? Isso aqui é o quê? O nosso Tenente Elisiário, Tenente Bruno tá ali. Você está aí acompanhado de outros oficiais. Diga aí, enumera aí a turma aí. Atenção, companhia. Da esquerda para a direita, Reis, a turma de 89, Robson 91, não é isso? Ali Thiago 2003 e Fred, que é mais Força Aérea que Exército, mas tá junto também. Isso aí. É arma, né? Isso. Companheiro, obrigado aí pela força. Esperamos que no Correia Lima todo mundo lá presente. E no dia 7 também, né? Um grande desfile.
Melhor do que o ano passado. Melhor que o do ano passado, se Deus quiser. Coloca aí a turma aí. É, mais uma vez, atenção todos que amam o nosso país, nosso exército, né? Pode ser marinha e força aérea, tá bom, tudo é força armada. Mas 7 de setembro, o convite tá feito. A associação... Agora tem que se apresentar no quartel. É, um dia de feriado, 5h30 da manhã, pronto. Bom, rapaz, 16, o 16 é aí, né? Famoso, não invencível, né? Inclusive o 16, a gente vai fazer um programa sobre a história do 16, o Centro Cultural do 16, viu, professor Alcides? Marcar um dia para ir lá. Tivemos com o sargento Silva Júnior, estamos agendando. Será um grande problema. Vamos conhecer as instalações do 16, vamos mostrar a história do o que representa o 16 para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, não é isso? Isso. É, o nosso batalhão ele tem muito a ver com a história do Brasil, Segunda Guerra Mundial. E até hoje, né? É, o famoso 16 RI, né? Todas as famílias têm um parente que serviu o 16, né? Um primo, um irmão, um pai, enfim, todos servindo no nosso país. Mas fica aqui para a gente encerrar esse programa. Professor, mais alguma referência sobre Felipe Camarão, sobre o dia 19 de abril, o dia do Exército? E vamos chamar a turma aqui para cantar, para encerrar o programa cantando. Rapaz, veja só, tem tudo a ver, dia 19 de abril, que é o dia do índio, ser o dia do Exército. Os primeiros soldados nesse nosso país eram índios. Defendendo contra o Holanda. É isso? Então, Felipe Camarão era mestre de campo do regimento dos índios. E quem instituiu isso foi Getúlio Vargas, por inspiração de Cândido Mariano Rondon. Marechal Rondon. Exatamente, o homem sabia das coisas. Aquela frase dele, morrer se for preciso, matar nunca, aquilo é uma coisa de anjo, né? Porque todo mundo matava os índios, entrava lá atirando. Ele não, ele sendo um índio terena, né? Ele defendeu os índios até a última. Muita gente chamava ele de reacionário, coisa. Não, ele estava defendendo o seu sangue, né? Os terenos. O Marechal Rondon. É isso mesmo, viva Rondon. Professor, pra gente encerrar, qual seria uma música que a gente ia tocar aqui? A mesma de Felipe Camarão? Tem outra. Já treinou essa, né? Vamos lá. Olha, a gente cantar o hino da infantaria. Eu não sei da infantaria, infelizmente. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes. Canta, pô! Vamos cantar. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes. 1, 2, 3. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes nunca temem lutar. Vivemos, morremos, para o Brasil nos consagrar. Nós, peito nunca vencidos, tem valor destemido. Vamos para agora, tá bom. Tenente, agora vamos para Felipe Camarão para encerrar o programa. Sou Antônio Felipe Camarão, Camarão, Potiguaçu, vingador. Camarão, Potiguaçu, sanguinador. Camarão, Potiguaçu, o matador. Meu irmão, obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Agradecer ao professor Alcides, a gurizada, ao Tenente Elisiário, dia 7 de setembro, nosso desfile. E vocês, obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa.